Bom dia, pessoal! Então, hoje estamos aqui com a Cléo, nossa colega da rede, que ela vai conversar com a gente para mais um dia dessa nossa trilha, que está ficando muito legal, né? Amanhã a gente vai encerrar essa semana, mas a gente vai ter uma segunda parte da trilha no final de outubro. Ainda não temos ao certo as datas, mas vocês vão ser avisados também. Então, com vocês, a Cléo, e enjoy it! Muito obrigada! Obrigada, Michelle. Good morning. Good morning, everyone. It's really a pleasure to be here with you. É um prazer estar aqui com vocês, então, como posição de colega, né, fazendo essa troca, enfim, proposta pela SME e de situações que vêm sido tão, assim, colocadas de forma de troca, realmente, entre nós, colegas, pela gestão da SME. Então, eu vou começar, primeiramente, com uma provocação para vocês. Vamos ver quem é que conhece essa música. Eu sei que a imensa maioria das pessoas vai assistir a esse vídeo depois, né? Vai assistir, não vai chegar a ser um diálogo, mas a gente pode propor essa interação depois ali pelos comentários do Meet, né? Do Classroom, digo. E vamos, de alguma forma, nos adequando, né, ao contexto, né? E aí a gente faz, de uma forma ou de outra, esse tipo de troca, né? Então, a gente pode, inclusive, trocar, se vocês quiserem, depois, algumas outras fontes, né? E materiais, por que não? Estamos aqui. Bom, vou começar com uma provocaçãozinha, então, de alguns minutinhos, tá? Consta nos astros, nos signos, nos búzios. Eu li no anúncio, eu vi no espelho, tá lá no evangelho, garantem os orixás. Serás o meu amor, serás a minha paz. Consta nos autos, nas bulas, nos dogmas. Eu fiz uma tese, eu li no tratado, está computado nos dados oficiais. Serás o meu amor, serás a minha paz. Mas se a ciência provar o contrário, e se o calendário nos contrariar, mas se o destino insistir e nos separar, dane-se os astros, os signos, os búzios, anúncios, ciganas, profetas, espelhos, conselhos, cidade, evangelho e todos os orixás. Serás o meu amor, serás amor a minha paz. Consta na pauta, no karma, na carne, passou na novela, está no seguro, picharam no muro, mandei fazer um cartaz. Serás o meu amor, serás a minha paz. Mas se a ciência provar o contrário, e se o calendário nos contrariar, mas se o destino insistir e nos separar, dane-se os astros, os signos, os búzios, anúncios, ciganas, profetas, espelhos, conselhos, cidade, evangelho e todos os orixás. Serás o meu amor, serás amor a minha paz. Consta nos mapas, nos lábios, nos lápis. Consta no Google, no Twitter, no Face, no Tinder, no WhatsApp, no Instagram, no Snapchat, no Orkut, no Telegram, no Skype.
Essa parte da música eu não conhecia. Muito bom, né? Não tem nem o que pôr nem tirar. É a parte nova, ficou muito legal. Exato. E aí também a gente vê que eles falam em gêneros textuais novos, né? Inclusive a neta do Chico Buarque, né? Vou passando aqui, tem toda a letra da música que eu tentei colocar, ficou menor, né? Enfim, mas dá para enxergar mesmo assim. E eles citam vários gêneros textuais aqui. Eu acho que a neta veio para agregar, né? Essa última parte. E então ele fala de Tinder, de Skype, de Snapchat, de Instagram, de todos esses novos gêneros textuais que estão aí e que, de uma forma ou de outra, depois mais para frente a gente pode conversar sobre posições, assim, que são ideias que eu venho tendo também, não tinha pensado e lido nenhum exemplo ainda, né, enfim, em algum artigo assim oficial, formal, digamos, mas são ideias que a gente vai tendo para levar para a sala de aula, né? Então, isso eu acho que chama mais a nossa gurizada para o trabalho, né? E Michele, fica bem à vontade se você quiser fazer qualquer comentário, a qualquer momento, por favor. Eu vou ficar aqui fazendo um monólogo, né? Mas estamos abertos a comentários. Vamos lá. Bom, o que ele fala ali? Fala sobre vários gêneros, né? Então, aqui, inclusive, picharam no muro. A pichação de muro pode ser um gênero textual, né? Calendários, signos, bulas, né? Tratados, que mais que eu cheguei a anotar aqui? O evangelho, os signos, né? De novo, anotei 2 vezes. Enfim, então, um jeito bem legal, assim, de a gente falar, né, dessa linguagem, porque não tem nem o que comentar, não tenho nem posição para comentar sobre o Chico Buarque, né? Eu vou deixar para as pessoas mais entendidas, eu só observo, analiso e fico babando. Enfim, falando sobre gêneros textuais, né? Essa nossa abordagem dentro da sequência didática, e gênero vem de gênese, né? Eu já coloquei aqui os primórdios ali dos parâmetros, não os primórdios, mas enfim, um documento assim de 98, né, que não é tão recente, mas que continua de certa forma bem atual, né, e tem muitas coisas a serem aproveitadas, a serem lidas, estudadas, né, muito embora a BNCC tenha vindo com várias abordagens mais inovadoras e que tem nos provocado, né, olhando pelo ponto de vista positivo da BNCC, né? Então, os parâmetros curriculares nacionais, eles já testavam essa importância do gênero, né? Falava aqui em ensino de língua portuguesa, mas em todas as línguas, né? Então, a gente vai falar aqui especificamente de língua inglesa, mas a abordagem de gêneros não é exclusiva, né, de língua inglesa e muito menos a sequência didática, né? Então, fala sobre essa relação de homem ao longo de toda a história, né, o gênero, porque Bakhtin, né, ele diz que a gente se comunica somente por meio de gêneros, e é isso. Às vezes a gente faz tudo no automático, né, e não para pensar. Mas em se tratando de escola, né, a gente vai transpor isso, vai trazer esse preparo para o agir social já dentro da escola, ou essa consciência de que eu já ajo socialmente por meio da linguagem, né? Na escola, ela vai ser despertada. Então, muitas vezes os alunos falam que, mas para que eu vou usar isso na vida? Eu não uso inglês, eu não tenho nada de inglês. Então, a gente precisa buscar nesses meios, né, onde eles atuam e realmente deixar isso claro para eles. Olha, vocês já têm contato com isso, né? Você está usando língua inglesa aqui nesse caso. Então, de todo jeito, tentar despertar nessa, enfim, esse gosto e essa consciência. Eu peguei uma fonte aqui da Nova Escola, né, que fala bem rapidinho, assim, sobre gêneros textuais, mas embasado teoricamente, né, então uma linguagem bem tranquila, bem um artigo, né, mais informativo ali da Nova Escola, muito bom. Os fundamentos teóricos e metodológicos que norteiam, então, toda essa prática aqui é a abordagem sociointeracionista, né? E por meio de gêneros textuais. Bom, a gente vai falar bastante dos gêneros, então, né? Genres. E a teoria também da sequência didática. Como os textos que embasaram, né? Enfim,
essa minha apresentação foram escritos em português, eu decidi predominantemente falar mais em língua portuguesa hoje, mas em algumas outras oportunidades a gente pode conduzir, de repente, quem sabe, uma imersão ou algo do tipo, né? Inclusive com colegas presentes, né? Fazer uma fala, assim, uma troca de conversação e colocando sempre, né, a teoria ali como base para discutir a nossa prática. E aí, por que abordagem de gênero? Por que usar essa abordagem, né, de gênero? Tem muitos benefícios, né? Principalmente porque a gente vai vivenciar, a gente vai estudar essas interações discursivas concretas, né? Sejam elas orais ou escritas, enfim, de leitura. A gente vai exercitar a leitura também, a escrita, né? Ficou meio repetitivo ali a oralidade, né? A reflexão sobre a língua ao longo da sequência didática. Como que faz isso? Até aqui não é novidade, a gente sempre usou textos em nossa sala de aula, né? Inclusive, mesmo às vezes sendo obrigadas, eu vou usar a palavra obrigadas, a usar o determinado livro didático, né? Enfim, ou não, porque em determinados contextos a gente não tem muita escolha, e a gente sabe que a nossa prática diária é árdua, né? Nós temos que contentar várias esferas, contentar realmente. Infelizmente, às vezes a palavra é essa, né? Nós temos que saber lidar com situações que envolvem alunos, né? Para motivá-los. Acho que o nosso grande compromisso deveria ser esse, nós com os nossos alunos, né? O nosso planejamento como prioridade de qualidade visando o nosso aluno, mas muitas vezes, né, a realidade é árdua e a gente precisa envolver outras questões que são maiores, questões burocráticas da escola, questões no sentido de conversas com pais, né? Do que os pais esperam às vezes, e estando eles numa posição mais leiga, né? Porque os profissionais, as pessoas que estudaram, as pessoas que estão aqui planejando com respaldo teórico, linguístico, somos nós, né? Mas muitas vezes a gente esbarra em crenças que se perpetuam sobre a nossa prática, sobre a língua inglesa, né? Quantas vezes aquelas perguntas, as primeiras perguntas, professora de língua inglesa já foi para Disney, né? Disney, já foi para Disney, ou quais outras perguntas que nos fazem muito frequentemente? A gente podia fazer uma lista aqui de perguntas. Qual é o método melhor, né? Qual o melhor método? Em que escola de línguas você recomenda que eu matricule o meu filho, né? Então a gente sempre vem com algumas dessas questões. E desde crianças de que quando é criança você aprende mais, tem que colocar quando é bebê ainda fazer inglês, né? Então é um trabalho assim para desmistificar algumas coisas que a gente precisa de tempo, a gente precisa de espaço também, né? E de segurança. Eu acho que isso é uma grande questão e que nos protege, principalmente nos dias de hoje. A gente precisa muito justificar o que a gente está fazendo em sala de aula, né? E tem situações de atrito, tem situações que nos deixam, às vezes, né, doentes, num momento assim tão peculiar como esse. E, enfim, vocês sabem bastante bem do que eu estou falando, né? Então, essa questão de ter respaldo teórico no que você está fazendo e saber se proteger, saber se justificar, né? Isso é de suma importância. E é para isso que a gente estuda, é para isso que a gente continua estudando, né? Fazendo a nossa formação continuada. E também a SME tem ajudado nisso nesses últimos tempos. O mundo inteiro tem feito, né? Essas ações assim que precisaram a forceps serem feitas para que a gente pudesse se adaptar. E eu nem vou falar a palavra se reinventar, porque já foi tão falada, né? Eu vou rir sozinha aqui. Enfim, vamos lá. Michele, tu ri aí comigo. Bom, o trabalho, então, com os gêneros em forma de sequência didática, ele tenta garantir essa atuação, ele tenta garantir o agir pela linguagem, né? Então,
de uma maneira assim mais natural dentro da nossa sala de aula. Por quê? Quando a gente fica fazendo coisas mais fake assim em sala de aula, reproduzindo situações, isso acaba se tornando forçado, né? Então, claro que haverá momentos que a gente vai sim trabalhar com estrutura, sim, e a sequência didática ela é uma proposta muito versátil, porque ela consegue fazer com que você tenha esse espaço dentro dela, dentro desse tipo de organização da tua aula. Então, não é necessariamente uma receita de bolo. Ah, a Cléo veio aqui hoje para dizer como que a gente deve planejar minha aula. No sentido assim de, eu já dou aula há, sei lá, 20 anos e aí vem essa pessoa aqui, né? Que também não é tão jovem, mas, né? Mas vem querer ensinar um jeito novo. Na verdade, não é um jeito muito novo e a gente fica bem feliz. As primeiras vezes que eu comecei a ler sobre sequência didática, eu fiquei muito feliz porque já são coisas que a gente vem fazendo, são coisas que a gente fez a vida inteira na nossa prática, só que aqui tá com esse respaldo teórico tão necessário, né, para a gente se proteger e para a gente ter essa certeza, né, essa segurança de que o que eu estou fazendo. Então, várias coisas que a gente faz no feeling, sim, que dão certo, sempre deram certo, vão ser colocadas de maneira bem organizada aqui, né? Então, isso me deixa bastante motivada. E às vezes, mesmo durante a graduação, você fica se perguntando, tá, mas como que eu organizo uma aula? Por onde eu começo? Né? Então, às vezes são coisas que são colocadas assim, meio no escuro, e você já caiu dentro da sala de aula e vai fazendo. E a tendência é que sejam reproduzidos comportamentos, né? Jeitos de ensinar que a gente aprendeu e viveu. Então, às vezes de jeitos mais tradicionais, né? Desde tradução, ou às vezes a gente está tão cansado que não consegue ser criativo, né? Então, eu sempre vou advogar a favor do ócio criativo, porque é a partir do descanso que você fica mais tranquilo e tem ideias boas, né? Então, essa reserva de tempo para qualidade de vida, né? Nenhum profissional em nenhuma área, muito menos na nossa área, né, vai conseguir fazer um bom trabalho se ele estiver exaurido, exausto e, enfim, reflexões. Bom, ao mesmo tempo que a gente trabalha com esse approach aqui, né, de gêneros, né, a gente não vai ignorar nunca o estudo linguístico. Vai ter, sim, estrutura no meio disso e vai ser conduzida, sim, essa análise linguística, como já propunham os PCNs lá em 1998, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vai linkar com a nova BNCC, né? A gente vai conseguir relacionar os objetivos com as habilidades, isso tudo vai ter que ser contemplado dentro da sequência didática. E acho que a gente, a essa altura do campeonato, já ficou mais familiarizado, né, com as habilidades, já sabe mais ou menos o que é esperado, né, para cada série, e viu como esses conteúdos, que antes eram mais chamados ainda de conteúdos, foram transpostos para objetos de ensino e como que eles foram abordados, seja nas habilidades, né, ou seja nas competências que são mais amplas. Então, ficou mais claro isso e eu consegui pelo menos relacionar e enxergar essa relação, né, de habilidades com objetivos. Não é algo tão separado, não, na verdade não pode ser, né, separado um objetivo uma coisa e habilidade outra, porque vai conversar isso, né? Então, dentro de atividades que a gente vai fazer, mas ao mesmo tempo nem todas as atividades que a gente vai propor aqui vão poder ser relacionadas com certa habilidade, né? Mas de um modo geral vão compreender e vão trabalhar nessa engrenagem, né, nesse mecanismo que a gente pode chamar de sequência didática, para que seja feito um produto final, né? Nesse caso, um gênero textual, para que seja dado foco a determinado gênero textual conforme
foi escolhido, né, o combinado com a turma, sondado antes, né? Então, acho que isso tem um potencial bem grande e motivador, né? Os gêneros podem motivar bastante a turma, eu acho que se aproximam, né? Bom, e eu já falei várias vezes do agir pela linguagem, né, em um contexto social. E aí a gente traz novamente Bakhtin, né, que diz que a palavra isolada de uma situação ou condição discursiva é somente um recurso linguístico e não tem essa relação valorativa, ou seja, não tem valor se a palavra está isolada. Se você pega alguns enunciados assim que não enfim, não dizem respeito, não foram tratados em aula, não tem, às vezes, nem a ver com o contexto daquele aluno. E eu lembro de uma crônica do Rubem Braga, enfim, que é aula de inglês, né? Então, nós estávamos tratando outro dia em uma determinada turma e os estudantes leram essa crônica e chamada aula de inglês. Tem inclusive vídeos no YouTube se vocês quiserem procurar, é bem engraçado. E é uma crítica, né, feita a um estilo mais ultrapassado, né, de alguns métodos e abordagens escolhidos. E aí observem a data, né, em que foi escrita e a gente pode, né, parar para pensar criticamente. Eu ainda reproduzo esse tipo de prática, né? Ele brinca que a professora perguntou, mostrou um objeto e perguntou: "Is this an elephant?" E aí passa tudo pela cabeça dele, né, ali na crônica, e é bem interessante de ler esse texto, porque é a visão do aluno, né? O que o aluno pensaria caso você tivesse essa prática, né? O que ele pode pensar? Então, mas não é só por isso que a gente renova, né, as nossas práticas. Desculpa. Enfim. Bom, então o Bakhtin continua, eu viajo bastante, tá? Mas voltando ali do parênteses, ele continua falando aqui, então, que essa palavra, quando ela é colocada num enunciado, ela é estudada dentro de um enunciado, ela passa a situar, né, essa comunicação discursiva. Então, torna-se possível, além da compreensão do seu significado linguístico, ocuparmos uma ativa posição responsiva. Então, o que seria essa ativa posição responsiva? É o agir pela linguagem, novamente, né? Num contexto social, num contexto histórico, né? E num contexto, ao mesmo tempo, falando do Bakhtin, que respeita a nossa identidade, né? Sócio-histórica, de falante da nossa língua materna. Então, a gente não vai rechaçar a nossa identidade, não vai rechaçar quem a gente é, não vai procurar uma imitação assim de falante ideal, de pronúncia perfeita, até porque idealizar não é muito positivo, né? E aí eu volto a dizer que na abordagem da língua franca, ou digo pela primeira vez, né? Mas enfim, explicitamente, uma das abordagens é que o inglês não tem um dono, né? Não existe um dono da língua inglesa. A língua inglesa já é um patrimônio universal, né? Então, ela é um meio para comunicação, né? Então, essas abordagens, essas visões, vamos dizer assim, de língua, elas contemplam e são muito mais inclusivas, né? Não são excludentes no sentido de exigir algo que está totalmente fora do que a vivência, né, dos indivíduos. Então, a palavra contexto é muito importante no nosso pensar, né, dentro do nosso planejamento. E realmente, haja contexto, né? São inúmeras variáveis que influenciam dentro do nosso contexto, né? Até de um dia para o outro muda o contexto, para dizer. Bom, aqui umas, enfim, imagens ilustrativas que eu devia ter colocado uns segundos antes, enquanto eu estava falando, tá? Mas observem aí. E passamos adiante, gente. Eu tenho dificuldade em ser uma pessoa formal, tá? Porém, o que acontece? Às vezes, alguns gêneros textuais, eles ainda continuam sendo
várias vezes pretexto para atividades somente de interpretação de conteúdo, atividades, né, mais conteudistas, mais estruturais, atividades de estudo de questões gramaticais, ortográficas, vocabulários, descontextualizadas, né? Então, onde fechou aquelas aspas ali, agora eu já perdi. Acho que faltou, né, o fechamento ali de aspas. Enfim, sem mencionar os casos, né, em que os textos nem voltam para os produtores, né? E nem, enfim, nem tem um feedback que é dado a esses escritores, digamos assim, né, que são os alunos. Enfim, não tem um parecer avaliativo ali, nada de correção, nada de pensamento que possa extrapolar aquelas linhas escritas. Isso é um problema e a gente sabe que no dia a dia é fácil falar, né? É difícil corrigir tudo de uma semana para outra, é difícil dar feedback individual. A Hoffman fala, né, em questões avaliativas, assim, que realmente não há saída, o olhar precisa ser individual. Então, a gente vai viver essa eterna briga, né, de tempo, de contexto, de número de alunos em aula, de qualidade do que você retorna, do que você planeja, de como que você vai ligando um assunto ao outro para continuar e ter, né, essa continuidade no teu plano, né, enfim, nos teus planejamentos. E aí a gente vem para o modelo de sequência didática. Olha só, esse aqui ele é um modelo original, assim, digamos, de sequência didática, que é da Escola de Genebra, né? Do Dawes, Noveraz, Schunelly, eu não sei nunca pronunciar direitinho esses sobrenomes, né? Mas são essas pessoas aí, bem famosas já, né? Então, o Dawes, inclusive, tem várias lives, ele faz, tá muito presente, né, nessa questão virtual agora, e isso aproximou, né, bastante a gente a ter acesso, foi um legado, assim, positivo da pandemia, né, então esse acesso, tem muita coisa gravada que a gente não deu conta de assistir, né, mas bastante coisa de qualidade e que nos aproxima dos autores. Se antes, e olha os gêneros textuais de novo, olha o multiletramento aí, a vida que segue e os tempos que mudam, né, se antes a gente só tinha acesso ali à teoria por meio de livros, por meio de leituras pesadas, hoje em dia a gente pode ter um podcast onde o autor do texto que você está lendo fala, né, enfim, e coloca isso de outros jeitos, de outras maneiras, essas intervenções, claro que já existiam entrevistas, né, antigamente, mas era menos difundido, né, então hoje você está lavando a louça e está escutando um podcast, ou deixa um vídeo do YouTube ali com uma live que rolou e você perdeu, né, e aí eu tá lavando a louça ou tá fazendo outra coisa, tá? Ó, questão de gênero, né? Então, enfim, tá consertando o carro, né, gurias? Não sei, tá fazendo o que você quiser e pode estar de atividade diária aí e pode estar escutando esses outros jeitos de acessar o conhecimento científico, né? Trocando pneu, ótimo. Ó, tu viu, né, o que é a cultura de gênero ali enraigada, né? Tá lavando a louça, professoras, colegas. Nós temos colegas também de língua inglesa, em menor número, mas vamos lá, vamos diversificar isso. Diversidade só é bom para todo mundo, né? Só tem a agregar. Volta, Cléo. Falando então dessa estrutura aqui de sequência didática. Esse aqui, esses autores propuseram, enfim, português aí, ele é um modelo básico da sequência didática, mas ele é muito flexível, é muito versátil, a gente pode acrescentar coisas, né? Mas seria a base realmente. Então, caso você tire algumas etapas, pode correr o risco de não ser mais uma sequência didática. E hoje em dia a gente sabe que tudo é sequência didática, né? Tudo é sequência didática, mas precisa ter esse mínimo aqui para você poder chamar de sequência didática. Caso contrário, não vai ter o respaldo teórico, ou enfim, pode ter respaldo teórico talvez em algumas etapas, mas aqui você consegue pautar a tua aula, você consegue
escrever, de repente, um artigo feito com base naquela tua experiência de aula, né? Olha que lindo isso. E também pós-pandêmico, pós não, né? Porque não acabou, mas durante a pandemia isso teve, né, bastante efervescência, digamos assim. Várias pessoas têm publicado relatos de experiência, né? Que aconteceram durante a pandemia. Então, é um jeito de você pautar, teoricamente, a tua prática. Lindo isso. Bom, aqui teria a apresentação da situação. Falando em gênero textual, a gente escolhe, então, um gênero textual principal. Isso não quer dizer que não vai ter outros gêneros, né? Aqui no meio desses módulos, enfim, vai precisar ter uns. Enfim, a minha visão ali, que eu chamaria de subgêneros, mas eu não quero. Dentro dessa sequência didática, seria um subgênero para que você alcance o objetivo maior, que é a produção final daquele gênero foco, né, que você deu a sequência didática. Mas isso não quer dizer que subgênero seja um gênero menos importante, né? Nunca, longe de mim. Todos os gêneros são importantes, né? Desde que eles estejam agindo, né? Realmente sejam autênticos. Então, na apresentação da situação, você pensaria em algum jeito de mostrar esse gênero para os teus alunos, né? Seja lá uma bula de remédio, uma pichação no muro, né? A gente trabalha com memes, trabalha com imagens da internet, a gente pode analisar sim, a gente pode, né? Enfim, o céu é o limite para pedir esses tipos de prática, né? Então, um jeito assim que possa motivá-los, que possa provocá-los, né, nesse sentido. Às vezes, né, a gente fala, o professor tem que motivar o aluno, né? E a gente faz tudo possível e mesmo assim esse aluno não é motivado. Então, não é somente o nosso papel, não é o nosso papel, né, único, exclusivo de motivá-los, né? Mas a gente tenta, a gente, né? Enfim, vocês sabem também de novo do que eu tô falando. Então, essa apresentação de situação pode ser provocações, pode ser, geralmente, e vão ser feitas perguntas, né? Perguntas que façam eles pensarem, e esses níveis de perguntas, eles podem ir aprofundando, né? Eles podem ir subindo, assim, até você expor, abrir realmente a tua proposta, né? Então, inclusive, eu penso, e vou colocar algumas coisas em prática, e já coloquei em algumas outras oportunidades também, uma comparação, uma transposição assim de gêneros, por exemplo, usar gêneros que eram mais difundidos antigamente e compará-los com gêneros que estão em circulação mais atual. E se a gente parar para pensar, tudo é gênero. Isso é um gênero textual, né? Um encontro de MIT numa uma trilha formativa, e é bem adequado ao nosso contexto aqui, né? Isso já é um gênero textual. Qual outro gênero textual que a gente poderia transpor? Eu tenho uma situação que eu fiz podcasts com telenovelas. Então, antigamente, bem antigamente, as pessoas tinham mais acesso a telenovelas, ou novelas, né, de rádio, né? E hoje em dia, esse gênero trocou para podcast. A gente tem, né, então, aqui a altura da mão, esse acesso, né, esse novo gênero. Então, vai da escolha das pessoas, né, que foram de acordo com a turma também, né? Dá para fazer um levantamento pré-inicial, olha aí, ó, uma outra etapa, dá para acrescentar uma etapa. Eu já estou mexendo na sequência didática aqui. Então, essa pré-etapa poderia ser sondagem de interesses. Dei o nome agora, não sei. E aí você apresenta a situação. Você pode, inclusive, fazer um levantamento super rápido antes em alguns momentos antes de preparar, né? De começar a pensar nessa proposta. No sentido assim, sei lá, TikTok. Quem usa TikTok? Ergue a mão aqui, quantos alunos têm acesso ao TikTok, né? Eu mesma não baixei o TikTok ainda, mas pretendo. Mas eu preciso, né, me inteirar, saber do que, pelo menos o que é isso. Não preciso saber usar ou fazer dancinha se eu não quiser. Se eu quiser, tudo bem, né? Mas eu preciso saber do que se trata e preciso saber como explorar isso. Eu não preciso saber 100%, porque eles podem me guiar, né? Vocês sabem, né? Eu não preciso nem falar que eles vão. É só você dar o fio condutor ali, estabelecer as regras, que eles
conseguem, eles vão e a gente trabalha também com essa monitoria, né? Olha os pares mais proficientes aí do Vygotsky, né? Então, aquele scaffolding que ele diz, né, da zona de desenvolvimento proximal. Então, um aluno mais proficiente ajuda o outro, né? Aí o trabalho em grupos, ó, o sócio-interacionismo agindo de novo, né? E aqui no meio a gente vai, já são 9h07. Aqui no meio a gente vai poder colocar metodologias ativas dentro desses módulos, né? Então, voltando aqui, apresentação da situação, né, do gênero ali textual, e aí vem uma produção inicial. Essa produção inicial seria rapidamente você acessar o conhecimento de mundo dos alunos, né? Saber o que eles sabem sobre esse gênero. Se eu propus biografia, eu apresentei de algum jeito a biografia, e aí eu peço uma biografia tipo deles. Aí eu vou observar nessa produção inicial mais rápida, assim, com não tanta ênfase e nem tanta correção, o que eles sabem já. Eles fizeram perfeitamente o gênero textual, ou o que a gente pode melhorar, né, nessa produção inicial deles? Eles têm qual déficit e aqui, ó, a estrutura, no Simple Past, né? O que eles precisam saber? O que eu preciso fixar aí? Eles reconhecem Simple Past? Eles perceberam que essa é a estrutura ali do gênero? Então, esse gênero biografia tem a estrutura padrão que é recorrente nos gêneros, nos textos que são biografias, né? Nesse caso aqui, a gente pode identificar o Simple Past. Então, esse olhar cuidadoso de identificar o padrão linguístico do gênero é algo que a gente precisa afinar, né? É algo que a gente precisa trabalhar e a gente reconhece, né? Então, no sentido assim, um outro gênero, tutorial. Gênero tutorial da internet. O que pode ser, linguisticamente falando, recorrente de padrão nele? O imperativo, né? Então, faça tal coisa. Passo 2, tire a panela do fogo, né? E assim vai, né? Em língua inglesa. Ou em qualquer outra língua que vai dar certo também. Então, esses padrões de gênero vão ajudar a gente a estabelecer o conteúdo que é obrigatório, né? A gente precisa cumprir a lei, a gente precisa, dentro do currículo, a gente precisa né, entregar aos alunos e oferecer esse ensino personalizado de acordo com o que é exigido para aquela série, né? BNCC aí de novo. Então, a partir disso, a gente consegue tomar decisões importantes que envolvem o nosso planejamento e escolher entre um ou outro, né? Por que eu estou trabalhando essa biografia? Por que eu tentei motivá-los para esse gênero textual biografia nessa série e não lá em outra, né? Porque esse é né? Enfim, o objeto de conhecimento que é proposto nessa série. E aí a gente a partir dessa produção inicial, você vai fazer tipo um antes e depois. Produção inicial e produção final. A produção final vai ter que ser muito melhor do que a produção inicial, né? E aí, problemas. Eu sou uma pessoa ansiosa, né? Eu já tô pensando sempre no que pode dar errado e como que a gente vai ter que se defender. Então, o que pode acontecer? Eles podem achar chato. Sim, ainda mais falando dos nossos adolescentes, né? Eles podem fazer isso, e daí depois no final você propõe de novo outra produção que é muito parecida com essa. Então, a gente precisa pensar em jeitos de não ser enfadonho isso. Então, essa produção inicial pode ser meio similar ao gênero, pode ser mais rápida, pode ser assim em minutinhos, pode ser um brainstorm, né? Então, para que não seja repetitivo. Então, isso é uma coisa que realmente tem que cuidar. E quando eu peguei inicialmente esse padrão aqui de aula, foi a primeira coisa que eu pensei, né? Porque na vivência, na aplicação, a gente sabe, né, que eles reclamam de tudo, dependendo da turma, do contexto, né, novamente. Mas é bem normal de adolescentes reclamarem, né? Então, isso é algo que pode acontecer. Então, cuidando isso, a gente se resolve. Aí vem os módulos. Os módulos podem ser quantos vocês quiserem, né? E as atividades vão estar dentro desses módulos. As etapas vão sendo desenvolvidas aqui, né? As tarefas, né? Então, aqui podem
podem, devem, né, envolver as metodologias ativas. A gente pode fazer um flipped classroom, né, que é a sala de aula invertida, pedir alguma coisa que seja estudada em casa para outra aula. A gente pode trabalhar com estações, né, fazendo eles, dependendo do nosso objetivo, levantarem e trocarem de grupo. Tem que cuidar a pandemia agora, né, os cuidados lá de distanciamento, enfim. A gente pode, enfim, colocar todas as metodologias ativas que quiser aqui dentro. E é por meio dessas atividades, são nessas etapas de módulos que vem a gramática, que vem o estudo, que vem a regra, onde vão as regras, né? Quando que eu uso o ED, quando que eu uso o did, como que o did não se encontra com o ED, né? Enfim, essas regrinhas aqui vão sendo estabelecidas dentro das atividades. E essas atividades vão ser escolhidas e identificadas de acordo com a estrutura do gênero, né? Como que eu começo esse gênero? Qual é o padrão? Olhem esse modelo aqui, como é que a gente viu lá na apresentação inicial, né? Como que fizeram? Qual é a estrutura? Começa falando o quê, né, nesse gênero, seja ele oral, né? Ou começa escrevendo o quê? O que as pessoas, né, em sociedade fazem? Preciso escrever sei lá, uma carta de recomendação que veio agora na minha cabeça. Como que é aquela que a gente viu ali no modelo? Aí apresenta outros modelos, ou faz eles identificarem esse tipo de texto em meio a outros, né? Então, isso já é uma atividade. Que mais? Escolhas lexicais, escolhas de vocabulário, né? Que podem ser feitas ali, colocadas dentro das atividades, até puxar a gramática, referenciação de gramática, né? Então, dependendo dos teus alunos, você vai precisar mais especificar as regras, você vai precisar chamar mais atenção, ou se você vê que são alunos que já têm mais bagagem, assim, que às vezes vem de outros cursos, né? Cai no nosso ensino regular. Você pode só referenciar isso. Ou, olha só, o livro didático. Você precisa usar o livro didático. Você vai me dizer, tá, Cléo, e aí eu abandonei o livro didático? Não, o livro didático pode estar aqui dentro. Você pode, no mínimo, referenciar as páginas do livro didático. E esse é um jeito, sim, de a gente estar usando o livro didático e se proteger de comentários, né, enfim, de pais de coordenação, dos próprios alunos, mas a gente nunca pega o livro, mas eu paguei tanto. A gente sabe que em contextos as pessoas pagam, né, o livro didático e não é barato, né? Então a gente vai sim usar o livro didático e pode ser mais, como é que eu posso dizer? Pode ser proposto para todos eles, de maneira a estar dentro de uma atividade aqui, ou pode ser usado também várias vezes como extra, como tema, né? Como para saber mais, para estudar mais aspectos desse item, né, gramatical ali, sei lá, conditionals. Você deve olhar as páginas tal, 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 tal. Ou você pode, né, fazer um recorte dessas páginas, e aí a gente precisa ver, né, se o assunto fecha, ou você pode mudar, às vezes, enfim, a língua, a linguagem, né, o assunto que está sendo abordado em determinado exercício e trocar o assunto, mas usar o mesmo modelo de exercício que foi proposto no livro e dizer que foi, né, adaptado de lá, enfim. E assim vai. E daí depois vem a produção final. A produção final é o mesmo gênero textual colocado ali novamente, né? E agora fazendo antes e depois. Essa aqui, nossa, já são 9h15, o tempo voa demais. Essa aqui é uma outra proposta da Squidersky, meu Deus, não sei falar, e da Costa Hughes, essa é mais fácil. E elas colocaram outras etapas, olha só, elas enxergaram que seria legal colocar um módulo de reconhecimento depois dessa apresentação inicial. Então, esse módulo de reconhecimento seria pesquisa, leitura e análise linguística. Então, eles vão fazer uma pesquisa prévia para antes da produção inicial. E aí, eles fazem a produção inicial. Isso eu acho que depende do assunto. A gente pode trocar esses módulos dependendo, e eles são flexíveis, mesmo depois de prontos, né? Eles podem ser retirados de acordo com o interesse, com as reações da tua turma, né? A gente sabe, conforme o que eles aceitam ou não.
né? E, enfim, N questões aí. Aí vem a produção inicial, aí vem os módulos, né, que continuam sendo ali as atividades, exercícios, e aí a produção final. Em outros modelos, a gente tem, e é muito importante, a circulação social do gênero, que é pós-produção final. A circulação social do gênero seria você tirar do contexto, não tirar, mas extrapolar o contexto escolar, ou seja, publicar essas produções, discutir essas produções, fazer alguma cartilha de alguma coisa, algo que tenha impacto social, enviar para os pais, sei lá. E daí depende, né, das propostas. Mas essa circulação de gênero é o que realmente torna o gênero que eles produziram ali autêntico, porque eles estudaram, viram como é que era, e aí como que eu faço isso de verdade? É o de verdade, né? Que é pôr na sociedade. Aqui, e é uma sugestão minha, essa tabela foi elaborada por mim, eu gosto de ver as coisas assim com um olhar amplo, né? Ter uma visão assim mais organizacional. Então, aqui do lado esquerdo, que vocês veem que está em negrito, são as fases da sequência didática. Aqui eu adaptei, né? E aí eu coloquei ali para eu me localizar. Então, aqui tem a introdução, né? Aquela parte de apresentação. Ah, não, eu coloquei junto com a produção inicial. Aí vem a introdução do gênero que eu escolhi, né? Não é a introdução, desculpa, é a apresentação do gênero que eu escolhi. Pode ser a introdução também. A apresentação da situação, e aí eu vou quebrando os módulos, né? Então, aqui, Oral Exposition Genre, porque essa tabela que eu fiz foi pensando em trabalhar no gênero textual TED Talk. Então, essa tabela, que é um gênero de exposição oral, né? Eu queria que as pessoas que fizeram essa sequência didática aqui desenvolvessem bastante a fala delas, né? A oralidade delas. Então, o gênero que eu escolhi foi um TED Talk e eles produziram no final um TED Talk também. E aqui foram, né? Acho que eu até tirei, de repente, uma das etapas aqui para caber tudo, mas é só para a gente ter uma visão geral. E aqui eu gosto de colocar os objetivos de aula, aqui daria para colocar, como não era um contexto escolar, não era pautado na BNCC, né? Mas daria para colocar as habilidades da BNCC aqui dentro desses objetivos maiores da aula. E depois a gente tem os objetivos específicos, né? Das tarefas. Nem sempre a gente escreve bem bonitinho isso e organiza, né? No sentido de escrita mesmo, né? Mas uma tabela é uma coisa mais rápida que você consegue, tipo, aula 1, aula 2, aula 3. Daí a fase da sequência didática, né? Sempre pautada ali. Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. Aqui nas tarefas vai estar o que é para eles fazerem, né? As atividades propriamente ditas e os objetivos específicos. Você sabe. Eu sei que na prática você, como professor, sabe o que você quer deles, né? E vai progredindo assim, né? Enfim, mas aqui é só para localizar, porque para mostrar para vocês que o meu jeito e o jeito que eu gosto é de ter essa organização assim de tabela, uma visão mais geral. Bom, dá para falar também de assessment, né? De evaluation, né? Então, esse assessment que é mais ao longo do processo, né? Tem bastante a ver com a palavra processo, ele sim está presente na sequência didática. Inclusive, a sequência didática pode ser, enfim, esse planejamento da tua aula e pode estar inserida, e várias vezes ela está, e deve estar, e a gente fica muito feliz quando está, e quando está, né? Inserida num projeto maior, né? Num projeto da escola, num projeto que tem a ver com o nosso município. A gente pode dar de exemplo agora o Treasure Hunt, né? Que nós estamos em fase de planejamento ainda e de aplicação, na verdade, já foi planejado, né? Mas está tentando fazer isso acontecer, né? Dentro de todas as demandas que a gente tem. Mas o projeto é maior, então é um projeto a nível de escola. Várias escolas municipais estarão participando. Dentro disso, eu posso criar a sequência didática, e a gente já fez, né? Algumas propostas ali, acredito, trabalhando o vocabulário, trabalhando os aspectos históricos da nossa cidade, né? Porque a temática geral era o município de Passo Fundo e o aniversário, enfim, ali. E aí explorar esses espaços da cidade. Então, dentro disso está a sequência didática, e o projeto maior é esse Treasure Hunt, que eles já ficam por si só empolgados quando a gente fala da segunda etapa, que as escolas vão competir entre si e que vai ser na GAE, então eles já ficam bem empolgados.
Bom, então, a avaliação acontece quando? Volto eu com as tabelas, eu gosto de organizar em tabelas, então a avaliação pode acontecer no meio disso tudo, ela deve, né, no processo. E aí eu sei que tem inúmeros fatores, que dependendo da escola, vocês precisam, a gente precisa, né, separar essa pontuação, a gente precisa dar conta de avaliações padrão, né, que acontecem, ou avaliações multidisciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares, né, que acontecem. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode envolver também colegas dentro dessa sequência didática para tratar de diferentes aspectos. Por quê? Quando a gente fala de gêneros textuais, assuntos diversos vão surgir, né? E eu digo que o professor de inglês é bem metido normalmente, por si só, por natureza, porque ele lida com vários assuntos e conteúdos que não dizem respeito somente à estrutura da disciplina dele. Por quê? Porque a gente não é gramatiqueiro, né? A gente é língua, né? A gente usa a língua para todas as outras conteúdos, seja história, geografia. Então, a gente se mete mesmo em assuntos que não são nossos. Aí, nós precisamos, né, ter cuidado de envolver esses outros profs, que são, né, as pessoas em lugar de fala para falar do seu conteúdo e dos seus assuntos, mas instigar também a pesquisa deles, né? A curiosidade. Eu não sei isso é uma questão assim de biologia, a prof pode te ajudar em outros conhecimentos, mas vamos pesquisar, né? Vamos perguntar para alguém. Essa postura que eu acho que todo mundo tem, né? Ou deveria, dentro da escola. Bom, aqui eu gosto muito de estabelecer critérios. Gente, eu tenho 7 minutos, eu tô apavorada. Eu gosto muito de estabelecer critérios com eles como instrumento de avaliação diagnóstica. Tá, eu vou só terminar o raciocínio. Quando a gente estabelece e coloca, beleza. E quando a gente coloca esses critérios de maneira bem preto e branco, assim, para eles, e combina, isso fica sendo uma negociação, né? Um contrato. Eu até coloquei ali embaixo, combinados em uma troca de negociação, um contrato que você faz com eles. Porque é uma responsabilidade que você está delegando a eles. E ao mesmo tempo, sala de aula invertida, estações, vai dar bagunça, pode dar bagunça, sim, mas você tem esse combinado e precisa estar claro para eles o que eles estão fazendo naquela aula. Essa aula estamos em grupo porque a gente está na etapa tal, a gente está fazendo isso. Então, é legal, enfim, mostrar isso, por isso que volto a falar das tabelas, volto a falar dos combinados, que isso fique claro para eles. Porque a gente sabe que tem alunos que vão se esconder ali no meio do grupo, né? Que tem os que vão, enfim, não sabem nem quando é dia, quando é noite. É normal. Então, você situar essas criaturas na Terra, né? Bom, então esses critérios, eu gosto também de falar de demandas, né? A gente vai costurando as práticas de coisas que a gente vive aí, e as demandas são muito legais porque você trabalha com datas, com as etapas e com produções que você vai recolhendo. Então, dentro dessa sequência didática, pessoal, eu vou querer que vocês entreguem tal coisa, e dia tal e vale tanto, né? Nesse sentido, o que vocês acham? E aqui, nisso, eu vou avaliar organização, vou avaliar disciplina, vou avaliar linguagem, daí você vai estabelecendo esse critério, sabe? Então, por isso, a parte de organizar em tabelas facilita demais a vida da gente. Inclusive hoje, né, todo mundo usando o Google Drive aí, organiza em tabela. Se você envolver outro prof ou com os próprios alunos, compartilha isso, né? Eu vou colocar ali as notas, e aí não precisa fazer uma reunião para isso, mas vamos confraternizar essas notas. Confraternizar as notas é estranho, né? Vocês entenderam de novo. Mas nesse sentido de cada um faz no seu ritmo, né? Ao longo da sua, enfim, semana ali e tal, mês, trimestre. E assim vai. Então, que mais? Estabelecimento de critérios como instrumento de avaliação diagnóstica. Então, vai ter todo tipo de avaliação aí.
avaliação diagnóstica, avaliação somativa, né, ao longo ali do processo de sequência didática, pode ter autoavaliação, porque você pode estabelecer uma das etapas como a avaliação do grupo. Uma coisa que eu já fiz e deu muito certo porque sempre tem, né? Ai, o fulaninho não fez nada, e daí eles vêm, te chamam de canto e falam, ai, o fulano não fez nada, fui eu que fiz tudo sozinho. E aí você fica, tipo, como que eu vou avaliar isso? Vou bater de frente com esse fulaninho e dizer, escuta aqui, tu não fez nada, por quê? Tem um jeito, né? A gente pode, então, fazer essa experiência que já deu certo, que é o grupo avaliar, né? Se autoavaliar. Então, pode ter essa avaliação do estudante, quanto que eu me dou, né, de nota, tendo em vista todas as coisas que era para ter feito. Fiz essas coisas, não fiz. E também os colegas do grupo. Essa avaliação dos colegas do grupo deve ser feita assim de forma mais anônima. Então, um jeito que eu pensei para resolver esse problema seria escrever nomes de todos os integrantes do grupo em pequenos papeizinhos e com a mesma caneta, assim, para eles não identificarem pela letra, ou você pode escrever, né? Uma pessoa só escreve. E aí, repetir, né? Então, eu peguei o papelzinho com os nomes dos meus integrantes do meu grupo, a Ana, fulano, ciclano, e aí eu vou dar a nota que eu acho para cada um deles. Depois, dobra esse papelzinho, coloca ali, enfim, em algum lugar, todos eles juntos, e a prof abre. A pro recolhe os papeizinhos, ou eles podem fazer isso também, né? Naquele grupo. Recorta só o nome da Ana e separa o nome da Ana, soma toda a pontuação que foi dada para a Ana e, sei lá, divide, daí você vai fazer a tua conta ali para saber quanto que ela ganhou. Divide por 5, né? Para fazer a média. Dá para pedir ajuda dos professores de matemática, né? E aí você vai ter um feedback, assim, autêntico. Eu acho que isso vai ajudar bastante a você saber, né? Quem trabalhou, quem não trabalhou, e ao mesmo tempo você é um fator educativo, né? Porque você está dizendo para ele, ó, o resultado é esse. Quem teve esse resultado foi você, e a menos que aconteça alguma coisa de bullying, né? Alguma coisa dos colegas se juntarem para dar uma nota ruim porque não gostam de determinada pessoa, mas isso sou eu que estou pensando, tá? Espero que eles não, enfim, temos que estar preparados e vigilantes. Olho vivo, faro fino, né? Mas a gente percebe esse tipo de coisa, né, pessoal? E pode intervir, pode chamar eles, né, de maneira mais individual, se acontece um problema assim. Para evitar escândalo, né? Para evitar situações assim que são de atrito em sala de aula, sabe? E não é, você é muito amiguinha dos alunos, mas é também uma questão de respeito a eles e aos outros e, ao mesmo tempo, ouvir todos, né? Então, é uma saída, é uma possibilidade. Eu gosto de sempre colocar esses itens aí nas avaliações. Acho que é isso. Dentro disso, como eu falei que é muito versátil a proposta de sequência didática, a gente adapta, ela é altamente adaptável às nossas necessidades rotineiras. E isso, esse respaldo teórico só agrega, eu acho, porque a gente pode colocar readers obrigatórios. Eu tenho o livro didático, mas eu tenho que ler tantos readers com eles nesse semestre. Você vai fazer uma sequência didática pensando nessas temáticas dos readers. Ou transpondo, ou dando um jeito, assim, dividido por capítulos, fazendo... Dentro disso dá para colocar, deve-se colocar pré-leitura, leitura, pós-leitura, né? Todas essas coisas que a gente já aprendeu, essas estratégias, né? Dentro da sequência didática. Então, você vai despachando, como eu brinco, você vai despachando as coisas obrigatórias que você tem que fazer. Despacha o conteúdo obrigatório dentro da sequência didática, despacha os readers, despacha as páginas do livro e não tem dizer que você não trabalhou, porque as coisas estão interligadas. Então, você trabalhou a BNCC, trabalhou os objetivos, trabalhou o livro didático, literatura, o gênero textual, envolveu os coleguinhas, fez um projeto maior. Você pode, inclusive, nas nossas reuniões pedagógicas maravilhosas, inclusive propor esses projetos, né?
Às vezes a gente tem adesão, né? Às vezes não tem. Às vezes, é a Cleo chata que vem com as ideias que ninguém entende. E depende do contexto que você trabalha, né? Mas também envolvendo, de repente, os pares que você sabe que, com quem você trabalha, né? Com quem você consegue trabalhar melhor. Eu trabalho bem com a progeografia, então a gente pode pensar numa sequência didática que envolva, né, conteúdos dela e meus. Ou, depois que você fez a tua sequência didática, pensar, eu podia envolver o professor de filosofia ou a professora de filosofia nisso, né? Porque é língua, né, gente? É gênero textual, a vida não é em caixinhas e as coisas conversam. Então, querendo, dá para fazer. Enfim, é possível. E aqui tem as referências, gente. Eu passei 2 minutos, estou bem feliz, porque não foi nem de mais nem de menos. As referências, né, bem com base na abordagem de gêneros, sequência didática, enfim, algumas adaptações, tem inúmeras adaptações de outros autores e outros nomes maravilhosos, né? E o meu contato aqui ficou à disposição. Podem, enfim, pedir parceria, pedir ideias e trocar ideias, por favor, dar ideias que são sempre bem-vindas. Isso aí, Michelle. Cléo, muito obrigada. Achei assim muito legal a tua exposição. Para ser bem sincera, como professora, para mim ajudou bastante, porque você me mostrou certos caminhos que eu nunca tinha pensado. Enfim, foi muito legal. A gente agradece muito a tua participação. Só descobrir como é que termina a gravação disso aqui. Os 3 pontinhos. Vou parar de projetar a tela, então. Acho que agora foi. Interrompi.